O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com o FOP Entrevista na rádio UFOP FM Educativa, um programa que tem a produção da Tatiana Mota e Eliane Santos, com a sonoplastia do Cimei Golderin, supervisão da Nino Lonato, coordenação de radiojornalismo do Chico Dyer. O nosso tema de hoje é o marco regulatório na internet, e para falar com a gente sobre isso nós temos o professor Rafael Alves, que é professor aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Direito da cidade pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e, além de ser bacharel em Direito, é claro, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem projetos de extensão, experiência em Direito Urbanístico, Administrativo e Administração Pública, além de trabalhar com ensino à distância, e atualmente faz o seu doutorado em Geografia pela UFMG. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e, conforme disse, estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Bom, Rafael, obrigado mais uma vez, né? Porque já conversamos aqui sobre cidades e tal. E às vezes as pessoas não entendem, porque a gente acaba na nossa formação acadêmica vivendo vários temas, né? E um deles, querendo ou não, é que esse que o traz aqui para a gente, né, para a nossa conversa, sobre essa discussão do marco regulatório na internet, isso tudo. E eu queria que você começasse explicando o que é isso exatamente. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Agradeço o convite, Antônio Marcelo, e é bom a gente conversar um pouco, recuperar um pouco o histórico desse projeto que está em discussão no Congresso Nacional. Esse projeto, em especial, ele surge a partir de uma demanda da sociedade civil. Lá em idos da década de 90, em especial em 1999, o Congresso Nacional chegou a formular e debater um projeto de lei para a internet. Só que à época, lá em 99, o projeto tinha outro caráter, era um caráter de criminalizar vários comportamentos na internet. E aí esse projeto de lei, que ficou associado ao Eduardo Azeredo, porque à época ele era o relator do projeto, era principalmente um marco para criminalizar todos nós. Vários comportamentos, várias ações nossas na internet passariam a ser condutas ilegais, ilícitas e com várias penas, inclusive com a perda de liberdade. Esse projeto ele ficou tramitando no Congresso um bom tempo. Um exemplo só, se você lembra, você lembra de algum exemplo nesse sentido de criminalizar? Não, um comportamento que é muito comum na internet é o download de música ou copiar textos da internet, copiar filmes. Esse é um comportamento que viria com uma previsão de pena alta, porque envolveria uma violação de direitos e, portanto, haveria um crime baixar de forma não remunerada material protegido por direito autoral. Isso era uma previsão e queriam que isso se tornasse um crime no Brasil. Por outro caminho, né, a sociedade civil viu que esse não era o caminho, ou seja, criar um marco apenas para criminalizar a internet. E nosso interesse com a internet não é apenas ver a internet como um ambiente de crime, né, um ambiente perigoso ou nefasto, que as pessoas devem sair da internet, pelo contrário. A sociedade começou a debater um outro projeto de lei. E aí, com a mudança de governo, claramente os ministérios mudam de orientação política, e aí a sociedade civil, junto com o governo federal, começou a propor um outro caminho de regular a internet, não pela criminalização, mas sim pela proteção de direitos fundamentais. Foi uma mudança imensa de orientação política para regular a internet. Deixamos o projeto que era apenas de criminalizar as pessoas que estavam usando a internet e passamos a pensar mecanismos legais para proteger os direitos dos usuários da internet. É interessante isso, né? Engraçado, você está falando, eu estou fazendo uma analogia em termos da história do Brasil. Até porque no mundo alguns casos seriam até parecidos ou até iguais mesmo, mas eu sei de outros que nem tanto, não funcionam assim. Que a primeira coisa que se faz é criar um código criminal ou código penal. Quer dizer, no Brasil a gente tem essa tradição, lamentavelmente, de punição, né? Quer dizer, não interessa sobre o que estamos conversando. A primeira regra que a gente quer criar é uma regra para punir.
depois a gente discute se tem direitos. Quer dizer, isso é uma coisa assustadora. Mas enfim, isso é só uma analogia que eu estou fazendo aqui com essa trajetória que você está colocando. Bom, então o que você colocou é que havia uma proposta lá no final da década de 1990 e com a mudança dos governos e até a mudança talvez das pessoas, né, essa discussão sai de uma área meramente punitiva, meramente penal e cai para uma discussão sobre direitos fundamentais. E aí, fala um pouco mais sobre isso. Como é que perfil é esse, então, que se apresenta hoje em dia? Nessa mudança, foi uma mudança de perspectiva de como fazer o direito atualmente. O governo começou a realizar várias audiências públicas, abriu consultas públicas pela internet para que as pessoas pudessem encaminhar sugestões, realizou várias audiências presenciais e à distância para acolher essas propostas. Até que no ano de 2009, né, chegamos a um primeiro esboço desse projeto, e esse projeto ainda foi discutido em vários ministérios do governo, e depois, em 2011, o projeto chega à Câmara dos Deputados em Brasília para votação. Então foi um projeto construído governo junto com a sociedade. Então não foi um ministro qualquer ou um técnico que chegou e redigiu o projeto de lei. Foi um projeto construído a muitas mãos. Várias pessoas encaminharam propostas para esse projeto que está em discussão. E de 2011 para cá, né, o processo legislativo por vezes é demorado. Há um tempo de discussão, de maturação entre os parlamentares e a sociedade civil também. E esse projeto, ele teve, de certa forma, o seu processo de discussão acelerado, principalmente de uns anos para cá, quando começou a ser divulgado várias denúncias de espionagem pelos Estados Unidos e outros países também. Então, a partir desses escândalos de espionagem de vários estados nacionais, de espionagem não só de indivíduos, mas de políticos também e de empresas, e essa discussão ganhou outro tom dentro do Congresso Nacional e na sociedade civil. Mas esse tom o quê? Uma nova onda de uma discussão punitiva mesmo? Como é que seria isso? Não, foi... A sociedade começou a colocar e pressionar pela urgência de ter um documento legal, ter uma lei para a internet. Muitos, né, olham para a internet como se fosse uma terra sem lei, o que é equivocado. Nós temos todo um aparato jurídico que é aplicável também à internet. É importante que a gente não separe internet da vida cotidiana ou da outra vida real ou presencial. Nós temos apenas uma sociedade, apenas um direito e apenas uma realidade. Por vezes nós vamos nos relacionar por meio da internet, mas a internet não é um mundo separado. Quando as pessoas começaram a perceber que os Estados Unidos vinham espionando massivamente a nossa vida, de forma intrusiva, começamos a perceber a urgência de ter uma lei para colocar limites a esse tipo de espionagem. E aí esse marco civil é um marco civil que vem principalmente para proteger a privacidade do usuário de internet. O projeto de lei, daqui a pouco a gente pode detalhar algumas partes dele, ele vem colocar direitos, estabelecer direito à privacidade, à liberdade de expressão, proibir que as empresas, né, guardem seus dados ou que comercializem dados sobre a sua navegação. Pois é, deixa eu te interromper aí porque me veio a seguinte dúvida. Você citou a questão da espionagem norte-americana, que provavelmente toda e qualquer pessoa no Brasil já viu isso aí alguma vez na televisão, jornais, rádios, etc. Mas a lei é uma lei brasileira. Quer dizer, esse impedimento, se não é bem um impedimento, mas seria de alguma forma tentar minimizar esse assédio, digamos assim, seria fiscalizando essas empresas que armazenam os dados. Porque, vamos lá, os Estados Unidos, como é que ele iria espionar o Antônio Marcelo? Ele teria que ir numa empresa que armazena os meus dados lá e, a partir de lá, coletar essas informações. Então, na medida que eu controlo a empresa, eu controlaria o acesso americano? Seria isso? Eu estou falando bobagem. Não, nesse caminho, Antônio. Só foi possível a espionagem desses estados nacionais porque as empresas já coletavam massivamente as nossas informações, os dados da nossa navegação, do que a gente faz na internet, com quem a gente conversa, o que a gente compra, o que a gente posta na internet. Controlando, portanto, as empresas, a gente quer proteger um direito fundamental, que é o direito à privacidade, um direito ao sigilo das comunicações.
Isso não é novo, né? Isso desde o começo da Idade Moderna, e a nossa Constituição de 88 coloca um direito fundamental ao sigilo das comunicações. A lei, portanto, vem reforçar esse direito ao sigilo. Sempre que a gente conversa, né, manda uma carta pelo correio ou usa o telefone, a gente quer ter sigilo dessa comunicação. E na internet a gente vinha sendo ameaçado principalmente pelas empresas que estão coletando dados massivamente. Esse projeto de lei, que está sendo encaminhado para aprovação final, ele vai colocar parâmetros do que pode e do que não pode ser feito pelas empresas. Então, uma vez que a gente coloque limites às empresas que atuam na internet, a gente tenta primeiramente garantir direitos fundamentais. E também, por consequência, a gente tenta minimizar esse risco da espionagem de outros estados. São duas coisas interessantes na sua fala aí. Até porque existem alunos do direito ou pessoas interessadas, pessoas afins que nos ouvem, né? E essa discussão toda que você citou agora há pouco, né? A necessidade, algumas pessoas entenderam como necessário a existência de uma lei que tratasse especificamente da internet. Eu me lembro daquela divisão clássica do mundo ocidental de common law e civil law. Quer dizer, common law é aqueles países de tradição de uma lei mais enxuta, mais econômica e aplicável a todos os meandros da sociedade na medida que você está trabalhando com a ideia de hermenêutica, de interpretação. E um civil law, que é onde o Brasil entra, onde praticamente você precisa legislar sobre quase tudo. Se aquilo que não tem uma lei que cite nominalmente X ou Y, entende-se que X ou Y é uma terra de ninguém, né? Para usar a expressão que você usou aqui. Engraçado que você falou, mas já tínhamos leis, né, aplicáveis à internet. Quer dizer, no entanto, como eu acho que a nossa, eu não sei, leitura que eu faço, posso até estar falando bobagem, mas a leitura que eu faço é que como nós somos de uma tradição de civil law, enquanto não se produz alguma coisa falando textualmente internet, entende-se que a internet é uma terra de ninguém. Eu acho que essa é uma primeira observação. Agora, uma segunda, eu já te devolvo a palavra, Rafael, é a respeito da privacidade, né? O que muita gente vai pensar, poxa, mas como assim direito a essa privacidade absoluta? Eu posso até de novo estar enganado, mas até muito pouco tempo atrás, ou ainda permanece, na Inglaterra, por exemplo, sequer existe uma carteira de identidade. O inglês, ele não tem uma identificação num nível assim como nós temos, entendeu? Então, e nem por isso a lei na Inglaterra deixa de funcionar, ou seja, lá a privacidade é tão elevada a sério, mas isso não significa que a lei não funcione, que as pessoas não sejam punidas se cometem crimes, que direitos não existam, né? Então eu acho que são discussões que acho que são interessantes. Mas aí eu devolvo, já estou falando demais, devolvo a palavra a você. Você estava citando a questão da privacidade, aí desse direito à privacidade. Tem um professor de Harvard, Lawrence Lessig, que discute muito bem essa regulação possível da internet. E ele apresenta que a regulação da internet pode ser feita pelo Estado, como é essa que a gente está defendendo, uma vez que a lei ela é debatida no espaço público e é construída por várias pessoas, mas a regulação da internet também é feita em outro patamar, que é aquele patamar feito pelas empresas privadas. As grandes corporações estão regulando a forma pelas quais a gente pode usar a internet. Então a gente usa a internet nas possibilidades que as empresas nos permitem utilizar. Isso é muito perigoso, porque a internet sempre foi, e é essa a proposta que a gente quer defender, que a internet seja um espaço de liberdade, que as pessoas possam propor novos usos para a internet. E o Lawrence Lessig ainda destaca que há um outro nível mais básico ainda de regulação, que é feito pelos programadores, pelos técnicos que conseguem operar os softwares e os hardwares. E dessa forma eles conseguem limitar a nossa atuação dentro da internet. Então não é apenas o Estado com uma lei que regula a internet ou que cria normas em geral, mas nós temos as empresas consolidando um certo padrão de uso da internet. E isso é muito perigoso, porque ao padronizar segundo o interesse da empresa, a empresa está interessada no lucro. E é esse o grande dilema e a contradição que a gente enfrenta. Nós queremos uma internet, essa internet ela é construída por todos, mas as empresas querem ter um papel predominante na construção da internet. E aí a gente está falando de dois interesses antagônicos. Um é o interesse da empresa para a obtenção de lucro e outro é o interesse do usuário para viver a sua vida
de forma mais livre e com a privacidade que lhe é inerente segundo o nosso ordenamento jurídico. E a respeito dessa influência nem um pouco positiva das empresas, nesse caso específico, não custa lembrar toda a discussão e quase massacres que acontecem em função da discussão do software livre, né? Que vai esbarrar exatamente nisso. Quer dizer, o que é o software livre? Você criar fórmulas, mecanismos que onde não haja dono, onde todos contribuem para a construção daqueles programas, que sejam utilizados na educação, que sejam utilizados nas mais diversas áreas. E é importante que esse projeto de lei coloque como diretriz para a política pública o uso de softwares livres. Sim. Não só softwares livres, mas soluções abertas, que não sejam apenas soluções comerciais. Então esse projeto, além de garantir direitos, estabelecer parâmetros para a atuação das empresas, parâmetros para o Poder Judiciário, o projeto de lei coloca um rol de diretrizes para a política pública. Dentre essas diretrizes, a diretriz de uso prioritário de soluções abertas, além, é claro, de incentivar o uso na sociedade em geral desses programas livres. Agora, é claro, bom, essa lei, ela passou, foi votada, aliás, na Câmara, agora vai para o Senado. E aí eu queria começar a trabalhar um pouquinho, você próprio já manifestou isso. Vamos começar a destrinchar essa lei aí, você trouxe aí, são 700 volumes aqui, brincadeira, é claro. Mas queria que você apresentasse para a gente, no geral, você destacasse algumas coisas nessa lei, o que você achou de importante nessa discussão? Essa é uma lei que a gente poderia falar que é uma lei enxuta, uma lei sintética. Então, as pessoas pensam que vai ser uma lei muito extensa, não é. É uma lei, vamos ver lá, com 32 artigos, é uma lei sintética, e ela trabalha em alguns capítulos, né? No primeiro parte da lei, ela vem tratar de quais são os fundamentos da internet, quais são os princípios que orientam a construção da internet que devem ser preservados. Um princípio claro é do caráter internacional, do caráter mundial da internet. Então, essa característica da internet deve ser mantida. Em paralelo, um outro fundamento da internet é o livre acesso, a liberdade de expressão, a liberdade de propor novos usos, novas linguagens. Esse é colocado como um fundamento também dessa lei para a garantia. Ainda nessa primeira parte, e isso é importante talvez, que a gente até destaque com mais atenção, ela vem colocar quais são os direitos do usuário de internet. E aqui a gente tem algo que talvez a gente deva trabalhar e discutir como operacionalizar isso no nosso dia a dia. Porque nesse artigo 7º do projeto de lei, coloca que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Se a gente está colocando o acesso à internet como condição de cidadania, a conclusão que nós temos é que a cidadania no Brasil agora depende do acesso à internet. Então, o acesso à internet ele tem que ser universal. Todos têm que ter acesso à internet para garantir esse patamar, essa condição que nós chamamos de cidadania. Um acesso universal à informação, seria, quer dizer, essa importância desse artigo 7º aí, é nesse sentido, né? Na medida que a internet ela facilita o armazenamento e a distribuição da informação, consequentemente acessar a internet passa a ser uma condição sine qua non para que eu obtenha informações, obtenha conhecimento, garanta a minha cidadania. Portanto, essa sociedade que nós temos, as pessoas vão utilizar várias expressões, sociedade da informação, mas a gente considera que hoje a nossa vida em sociedade depende da internet. As nossas relações sociais, as nossas relações empresariais ou comerciais precisam da internet. Então só vamos compreender uma cidadania plena se houver garantia de acesso à internet. Lembrando que garantia de acesso à internet está sendo colocada em um patamar de alto nível para o direito, tal qual a gente tem um direito de livre locomoção, ou um direito à moradia, ou um direito de livre expressão, ou de liberdade religiosa. São condições essenciais para alguém falar que somos ou não cidadão. E nesse artigo 7º vem tratando vários desses direitos que são colocados em destaque para quem usa a internet. Lembrando que quem usa a internet é um cidadão. Então precisa ter a sua intimidade preservada, o sigilo, como eu falava, das comunicações. Além disso, a conexão à internet ela não pode ser
ser interrompida sem um justo motivo. Além disso, o usuário ele precisa ter muito claro quais são os parâmetros do contrato que ele faz com a empresa de conexão, ou mesmo os parâmetros dos termos de serviço de várias aplicações que a gente utiliza na internet. Lembrando que aqui, Antônio, talvez seja bom a gente detalhar, a lei divide em 2 grupos as empresas. Empresas que atuam para fornecer a conexão à internet, são principalmente empresas de telefonia, e um outro grupo de empresas que nos fornecem vários serviços, desde o serviço de e-mail, de comunicação instantânea, de telefonia pela internet, de blogs, de armazenamento de dados. São empresas que o projeto de lei vem chamar de empresas de aplicação. Então, o projeto de lei vem deixar muito claro que quem fornece a conexão não pode saber o que você utiliza na internet. Isso é um ponto fundamental para a gente entender a nossa liberdade na internet. Quem faz a conexão não pode ficar armazenando os seus dados de navegação. Porque isso é um problema bastante sério, porque eu me lembro, você está citando isso, e para quem nos ouve, talvez já ter vivido situações do tipo, onde você está em casa inocentemente, toca o telefone fixo, e aí aparece alguém, uma voz que você obviamente nunca ouviu na sua vida, oferecendo serviço, mas uma pessoa que sabe seu nome, sabe dados. Quer dizer, já existe um abuso na distribuição de informações, nós sabemos disso, a respeito de alguns dados até bancários, né? Isso já é uma questão meio abusiva em alguns aspectos, não digo em todos, mas em alguns com certeza sim. Quer dizer, na medida que a internet, essas empresas armazenem e comecem a fiscalizar, Nossa Senhora, quer dizer, aí a gente vai cair naquele mundo do George Orwell, né? No Grande Irmão, no Big Brother, né? Não o Big Brother de uma emissora de TV, mas aquele Big Brother do livro, né? Do 1984, Admirável Mundo Novo, dessas obras todas, onde você fiscaliza as pessoas são vigiadas o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa horrorosa. E esse cenário que você ilustra, Antônio, é um cenário controlado por empresas privadas que estão com interesse na obtenção de lucro. Nós sabemos que existe um grande mercado para a comercialização de dados de conexão. A principal empresa hoje da internet, ela vive de publicidade. Como que ela sobrevive? Ela vende dados sobre a navegação dos usuários. Então as empresas, sabendo do comportamento dos usuários, pagam outras empresas para saber dessa informação. O projeto de lei vem dizer que a empresa da conexão que fornece o seu ponto de acesso à internet não pode coletar esses dados. E as outras empresas que fornecem as aplicações, os outros serviços de e-mail, blogs na internet, só podem coletar informações sobre a sua navegação por meio de um termo circunstanciado de forma muito clara e explícita sobre o que vai ser coletado e qual é a finalidade daquela coleta. E o projeto de lei faz algo avançado, falando que não vai poder ser um simples termo de adesão em que você dá um clique e aceita. Vai ter que ser um segundo documento em que a empresa vai ter que explicar para você o que ela vai coletar da sua navegação e como ela vai utilizar esses dados. Lembrando que é ponto fundamental o sigilo e a privacidade da internet. Então, esses instrumentos são para garantir um direito fundamental. Tá certo, Rafael. A conversa tá boa, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, não para os nossos comerciais, não para os nossos patrocinadores, mas daqui a pouco a gente retorna com o FOP Entrevista com o tema O Marco Regulatório na Internet. É rapidinho, gente. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Bom, estamos de volta com o nosso FOP Entrevista de hoje com o tema Marco Regulatório na Internet. Lembrando que o nosso programa tem a produção da Tatiana Mota e Eliane Santos, a sonoplastia do Cimei Gonderim, a supervisão é do Danilo Lonato e a coordenação de rádio jornalismo é do Chico Daia.
Eu sou Antônio Marcelo Jackson e o nosso entrevistado é o professor Rafael Alves. Ô Rafael, no primeiro bloco, você terminou falando a respeito lá desse controle que as empresas fazem. E eu estava me lembrando, só para citar, porque o bloco estava encerrando, eu não poderia comentar isso, para não atrapalhar o andamento. Mas eu não sei se as pessoas que nos ouvem já perceberam isso. Eu acabo percebendo claramente na medida em que eu trabalho aqui e sou do Rio de Janeiro, então eu circulo, né, semanalmente isso. É que quando você abre certas páginas na internet, né, alguns sites de busca muito conhecidos, por sinal, ou o mais conhecido de todos, vocês talvez, o ouvinte não se dê conta disso, mas já aparece ali a cidade que você está, uma série de coisas. E aquilo não é coincidência, porque a empresa já está jogando para aquele site da onde está vindo a conexão. Quer dizer, é esse tipo de controle, Rafael, que você estava citando. Quer dizer, a partir daí, então, toda a sua vida passa a ser um livro aberto. Não porque você queira, mas sim porque a empresa ou as empresas têm interesses econômicos. Alguns têm medo do Estado, né? Pensando que o Estado vai controlar a nossa vida. Hoje nós somos controlados pelas empresas privadas internacionais. Não só quando você acessa lá o motor de busca e aparece a sua cidade, mas as propagandas que aparecem até mesmo dentro da sua caixa de e-mail. Percebam que são propagandas direcionadas sobre assuntos que em algum momento você já pesquisou ou que você tem interesse. O que as empresas estão fazendo hoje, e isso é comum, elas coletam toda a sua informação da sua navegação e vendem esses dados para outras empresas que querem fazer propaganda. E aí esse motor de busca, esse site de busca, vai e apresenta a você, toda vez que você abre a internet, aparece propaganda. Propaganda dirigida, ou seja, o seu dado, a sua navegação gera um valor econômico, financeiro para essas empresas. O projeto de lei vem colocar que o acesso a esses dados, primeiramente, quem fornece a conexão não pode coletar os dados da sua navegação. As outras empresas de internet que você utiliza, se forem coletar seus dados, tem que apresentar a você um termo novo, um termo de consentimento, em que você vai expressar a sua vontade livre e desimpedida de que você autoriza a coleta de dados. E a empresa vai ter que explicar como esses dados serão manipulados. Por que isso, Antônio? A lei vem, portanto, controlar as empresas principalmente. E um ponto que foi muito debatido é o princípio da neutralidade da rede. É uma palavra complicada, mas acho que dá para a gente explicar de forma até mais clara, né? As empresas que fornecem a conexão querem gerar mais lucro e desejariam, né, fornecer produtos diferenciados de conexão à internet. De modo que a pessoa que utilizasse mais vídeos, a empresa cobraria um valor mais alto na conta. A pessoa que usaria apenas e-mail ou blogs, a empresa apresentaria um outro pacote de serviço. Esse princípio não está falando da diferença da velocidade da internet. Se você contrata uma internet de 1 mega, 2 mega, 10 mega. Está falando que as empresas não vão poder olhar o que você está acessando e cobrar valores diferenciados em razão do conteúdo que você acessa. Por isso que o projeto ficou, em grande parte, travado no Congresso Nacional, porque as empresas que fornecem a conexão não queriam esse princípio, não queriam essa regra. Elas queriam ficar livres. O lobby que fizeram, né? Nossa, as empresas de conexão queriam ficar livres para criar produtos que vasculhassem a sua navegação e que cobrassem valores diferenciados. E aí o projeto de lei tem outra orientação. Tem a orientação de proteger o usuário e proteger a privacidade. Então, recapitulando, a empresa de conexão não pode acessar os seus dados de navegação. A empresa de conexão não pode diferenciar a sua conexão, a sua velocidade, em razão de que você usa apenas um blog ou apenas vídeo. E mais, para ter acesso aos seus dados de conexão, isso só será feito mediante uma ordem judicial. Essa é uma garantia importantíssima para o usuário. Os seus dados de navegação não podem ser acessados por outras pessoas. Somente uma ordem judicial pode obrigar
que a empresa colete e apresente os dados da sua conexão. Com as devidas proporções seria o caso do grampo telefônico, quer dizer, que só pode acontecer por determinação judicial. É equivalente, Antônio. A nossa Constituição é de 88 e garantia um direito de sigilo das comunicações. À época, nós pensávamos sigilo de comunicação postal e telefônica. Como surgiu a internet como um meio que nós utilizamos cotidianamente, o projeto vem reforçar que esse sigilo abrange toda a conexão à internet. Então, qualquer acesso ao que você faz na internet só com ordem judicial. E aí, o projeto de lei vem colocando os parâmetros para uma decisão judicial ser válida. Então, só vai autorizar a coleta desses dados se houver primeiramente um justo motivo de alguma violação, de algum crime acontecendo ou de alguma investigação criminal que demande, que precise saber desses dados que o usuário faz ao longo da sua navegação. Então, o projeto de lei é muito claro que para acessar os dados do usuário apenas com a ordem judicial. Então, não pode chegar uma pessoa lá que se sente ofendida pelo Antônio Marcelo e falar assim para a empresa, fala assim, me fornece aí tudo que o Antônio Marcelo acessou na internet no último mês. Só uma ordem judicial. O projeto de lei é importante nesse ponto, mas ele colocou uma ressalva, Antônio, principalmente em razão de alguns eventos que vem chamando aí de pornografia inversa ou de vingança, em que parceiros acabam postando imagens de companheiros ou companheiras em cenas de sexo ou de nudez na internet, sem o consentimento do parceiro, com a intenção de violar a honra, a integridade, a imagem dessa pessoa. Então o projeto de lei traz uma exceção importante de que pessoas que estão presentes em vídeos ou imagens de nudez ou sexo de caráter privado na internet podem requisitar a retirada do conteúdo diretamente, sem precisar uma ordem judicial. É o único caso que podemos retirar um conteúdo diretamente sem a ordem judicial. Eu acho que isso é absurdamente importante, acho que não tem que discutir, e tem até um caso anterior a essa própria discussão daquela atriz, me foge agora o nome, que foi um somatório de absurdos, né? Carolina Dickmann, o nosso querido Danilo Nonato aqui, minha memória, meu HD aqui do programa, que aquilo foi absurdo. O computador dela apresentou um problema, foi levar para um técnico, tinha coisas íntimas dela e do marido, e é problema deles e de qualquer marido e mulher, de qualquer relação, não interessa o tipo, e o sujeito pega a memória do computador e distribui aquilo. Quer dizer, ali foi um somatório de absurdos, e mesmo sem a lei, na época, aquilo a pessoa foi punida. E o que eu achei interessante, pelo menos nesse ponto, eu acho que isso é bem paradigmático, ou seja, serve como um bom exemplo, é que foi a reação das pessoas. Pelo menos até onde eu percebi, as pessoas apresentaram uma crítica tremenda ao comportamento desse sujeito. Quer dizer, porque de fato eu acho que ali pelo menos alguma coisa nos salva, né? As pessoas reagiram de forma positiva a isso, ou seja, criticando a pessoa que tinha roubado as imagens, né? Isso realmente é um absurdo. Até a época, né, o Congresso Nacional, né, aprovou uma lei, que até alguns chamam Lei Carolina Típica, mas não tem nada a ver com o caso propriamente. Porque o caso foi resolvido com o Código Penal, com o crime de extorsão, estelionato, violação de direitos de imagem. À época foi aprovada uma lei para criar um único crime que ainda não havia no Brasil, que é invasão de dispositivo eletrônico. Não havia esse crime, então foi criado um crime apenas, diferente da proposta lá de trás, que queria criar mais de 20 crimes sobre a internet. Desse caso da violação das imagens, em especial das mulheres, a gente percebe o cuidado do projeto de lei, em que apenas nesse caso a pessoa que está presente no vídeo ou na imagem pode requisitar a retirada. Qualquer outro dado publicado na internet, vídeo, publicação, opinião, tem que ser mantido na internet. E qualquer um que se sentir ofendido vai ter que procurar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário emita uma ordem judicial para a retirada de qualquer conteúdo que viole direitos fundamentais. Então, o que tornou muito comum é que grandes empresas, né, principalmente empresas que detêm direitos
intelectuais, né, direitos de imagem, né, requisitam retirada de conteúdo da internet, principalmente para limitar a criatividade e a liberdade de expressão. O projeto de lei diz que ninguém pode retirar conteúdo de outra pessoa a não ser por uma ordem judicial. E aí o projeto de lei, alguns têm preocupação, né, remeter tudo para o Poder Judiciário, mas nesse ponto o relator e também as discussões encaminharam uma solução para agilizar esses processos, encaminhando esses debates para os juizados especiais, que é uma estrutura do Poder Judiciário que julga ações de forma mais séria e também mais barata. Você está citando isso, eu não vou aqui dizer o nome do site, mas quem me ouvir e quem gosta de música brasileira vai ligar o nome à figura, digamos assim, mas existia um site, o site ainda está lá, só que ele está totalmente parado, né, travado agora, que armazenava discos de música brasileira. Bom, vamos deixar claro aqui a discussão ali. Existiam casos que eu acho até que eram legítimos, era legítima a retirada de discos que já estavam sob a forma de CD, né, compact disc, estavam disponíveis no mercado e que, portanto, ter ali acabava prejudicando o direito autoral de alguma forma. Mas, no entanto, e aí é que é o grande item, tá? E que me parece que cometeram uma grande injustiça, é que essa pessoa ou grupo de pessoas que cuidavam do site pegavam long plays que jamais foram editados em CD, convertiam esses LPs em arquivos virtuais e alimentavam o site. Ou seja, você tinha acesso a discos que jamais saíram em CD. E que você poderia fazer o download e tal. Então eu acho que nesse caso aí teria que existir uma discussão clara, porque até isso aí dá para citar, por exemplo, um membro daquele grupo vocal MPB4 chegou a mandar gravações para essa pessoa para que ela fizesse esse trabalho. Por quê? Porque a maioria dos LPs, dos long plays do MPB4 jamais saíram em CD. Repara, essa discussão sobre direito autoral é uma discussão muito séria, porque nesse caso era o próprio artista que estava fornecendo uma coisa que as empresas gravadoras não se interessaram em fazer, né? O projeto de 99, né, o que foi sepultado, não foi aprovado, o projeto de 99 queria criminalizar todas essas suas condutas, Antônio. Sim. Desde da transmissão do LP para um arquivo digital, a publicação na internet, quem baixasse o arquivo, quem encaminhasse um link com o arquivo, todos eles seriam criminalizados. A discussão que a gente está fazendo hoje, Antônio, desse marco civil da internet, que possivelmente será aprovado até maio, não encerra a nossa discussão. Há um outro projeto igualmente importante, que é o projeto de reforma dos direitos autorais no Brasil, que vai, entre outras coisas, discutir as possibilidades de utilização de obras de outros artistas, inclusive permitindo, né, a reprodução dessas obras. E aí vai ser um outro debate, e aí a gente tem que deixar muito claro que o interesse também é preservar direitos fundamentais contra certos interesses de monopólio das empresas. Te interrompendo, Rafael, eu quero deixar claro para quem nos ouve, eu sou radicalmente favorável ao direito autoral, à defesa do direito autoral. O que estava em jogo ali era gravadoras, empresas transnacionais que não se interessavam, entendiam que, olha, aquilo ali não valia a pena editar de novo, o artista não tem a sua obra divulgada e alguns artistas, eu citei os membros do MPB4, existiam outros casos, que entenderam o seguinte, olha, entre receber um direito autoral que não será recebido, dado que o disco não é editado em CD, e ter uma divulgação da obra e conseguirmos fazer mais shows e ganharmos direito autoral com isso, é muito melhor o segundo caso. Quer dizer, o site ele se prestava a esse serviço, né? Ele tinha, e, no entanto, fizeram uma confusão total e acabou que o site foi travado lá. Mas, enfim, vamos esperar a votação da lei e principalmente essa que você está citando agora, essa nova discussão sobre os direitos autorais. Que isso é um outro problema também sério que precisa ser debatido. O projeto do Marco Civil da Internet, inclusive, deixa claro que vai remeter a esse outro projeto de reforma dos direitos autorais qualquer polêmica ou disputa sobre direitos autorais. Então, os direitos autorais de reprodução, que a gente está falando aqui de música, de filme, de CD, de livros, de pinturas,
todas essas discussões que envolvem direitos autorais serão remetidas para uma outra lei. Mas é importante dizer que essa lei já vai nos garantir direitos fundamentais, principalmente liberdade de expressão na internet. Por exemplo, a liberdade de criar um site com discos, músicas que não são mais comercializadas no mercado. Hoje, as pessoas que se propõem a fazer esse trabalho podem ser criminalizadas em razão dessa discussão se é possível ou não fazer esse tipo de trabalho. O atual projeto de lei do Marco Civil vem garantir um fundamento que é da liberdade. E lembrando que outro fundamento importante para o nosso direito é que toda propriedade tem que cumprir a função social. Então, se existe um direito de propriedade intelectual, esse bem tem que estar disponível para a sociedade. Não é possível que os detentores desses direitos guardem essas obras e não deem ao público a possibilidade de conhecer. E aí, Antônio, talvez seja importante a gente chamar a atenção para uma parte final do projeto de Marco Civil da Internet que estabelece uma política pública para a internet. Nesse capítulo, nós temos algumas orientações, diretrizes de ação para o Estado brasileiro, tanto governo federal, estadual, municipal. Primeiro é garantir acesso. Garantir também que nós possamos usar dados de forma livre. Então, daí a importância dos softwares livres. Também é importante que as pessoas saibam utilizar a internet. E aí o projeto deixa muito claro, né? Aprender a usar a internet tanto na educação formal quanto na educação não formal. Então todos nós precisamos aprender a usar a internet e conhecer desses vários mecanismos. Até mesmo para a gente se proteger contra essas empresas ou saber fazer as melhores escolhas de navegação na internet. Até mesmo para a pessoa optar se quer fazer uma navegação anônima na internet. Uma navegação anônima na internet é totalmente legal e as pessoas podem fazer isso. Para isso é importante a gente difundir conhecimento de como fazer. Não, isso é importante e é engraçado porque é uma discussão que, por outros caminhos, eu acompanho já há alguns anos. Quando surgiu a ideia das cidades digitais, cidades que tem, onde todas as pessoas têm acesso à internet, o sinal é aberto. Tá? E isso por quê? Porque isso envolve educação, envolve às vezes uma melhoria nas condições de turismo, e a indústria do turismo é fundamental, né? Sem discussões. Envolve, enfim, trafegar dados ligados à própria administração pública municipal, a questão da saúde, né? Podemos agendar atendimentos via internet. Quer dizer, tudo isso é facilitado, né? Na medida que você tem uma boa internet que escape a certos controles econômicos, sem dúvida alguma. Antônio, foi bom porque a gente volta ao tema fundamental do projeto, que é colocar a internet como condição para a cidadania. Tudo isso que você acabou de citar são serviços essenciais para o cidadão. Então a internet, a conexão à internet passa a fazer parte da nossa lista de direitos. Então ter acesso à internet é para garantir a cidadania plena de todo cidadão. Então, para além dos 100 milhões, né, de usuários de internet, a gente tem que ampliar para os outros 100 milhões de brasileiros também a garantia de acesso à internet, de modo a garantir a cidadania para todos. E aí o poder público vai ter que construir políticas públicas. Tanto o governo federal, estadual, municipal devem fazer políticas para garantir esse acesso. E aí talvez daqui a pouco, Antônio, a gente chegue à discussão de uma internet também livre, aberta e gratuita para todos. Não, isso, antes que alguém pense que isso é um bicho de 7 cabeças, não é. Tá? No estado do Rio de Janeiro, em meados da primeira década do século XXI, ou sei lá, por 2005, 2006, pelo menos já 2 municípios, isso era totalmente aberto. É o município de Piraí e o município de Rio das Flores. Tá? Esses 2 municípios tinham o sinal aberto para todos os moradores, tudo passou a ser informatizado, né? Os custos foram reduzidos, quer dizer, você diminui a quantidade de papel em circulação, é uma questão ecológica de certa maneira, tá? sem discussão. Foram aplicados certas propostas, inclusive de hardware, tá? Em Piraí, acabou que Piraí ganhou um prêmio internacional da Unesco na época,
né? Que eram, eu não vou me lembrar agora aqui, mas seriam laptops, né? Que um funcionaria como antena para o outro, então o sinal se reproduzia pelas máquinas que foram distribuídas aos alunos das escolas. Foi, acho que, a primeira cidade do Brasil onde todos os estudantes da rede pública municipal tinham laptops. Então, quer dizer, e olha só a cidadania aí. O negócio é muito sério, né? Antônio, é bom que a gente vai reconstituindo o que a gente entende por cidadania. A gente já tem muito claro que o direito à saúde tem que ser universal e gratuito. Direito à educação também tem que ser universal e gratuito. No ano passado para cá a gente começou a discutir transporte público urbano gratuito e universal para todos. Então discutir internet gratuita e para todos também é apenas mais um passo para a gente consolidar a cidadania. E mais uma vez a gente não está falando de um mundo separado, que a internet seja um mundo isolado. Faz parte da nossa vida cotidiana a internet. E por fazer parte dessa vida cotidiana, faz parte do nosso direito usar a internet para ampliar as nossas possibilidades de vida em sociedade. Sem dúvida alguma. Inclusive, nós que, você e eu, trabalhamos com ensino à distância, precisamos da internet. Quer dizer, até a própria educação universitária, ela se viabiliza em vários aspectos pela internet. E se na medida em que esse problema não se resolve, ou seja, se existem impedimentos do acesso, né, de alguma maneira as pessoas terem contato com isso, com certeza estamos falando que essas pessoas, para falar pouco, não estão tendo acesso à informação. Então aí você já está ferindo a Constituição, e não é por estar ferindo a Constituição, você está ferindo uma regra básica universal da humanidade, né? De acessar o conhecimento. E esse projeto, Antônio, ele foi muito debatido, várias personalidades brasileiras e do mundo apoiaram a aprovação desse projeto. Agora em abril a gente vai ter o encontro mundial da internet no Brasil para discutir uma gestão mundial da internet, e o projeto de lei brasileiro vai servir de exemplo, parâmetro para os outros países regularem a internet. Muito bacana mesmo. Rafael, olha, muitíssimo obrigado pela 1ª vez você estar presente aqui com a gente, já é sócio aqui da rádio, da TV, de tudo aqui da comunicação institucional. Agradecer pela tua presença, né? O professor Rafael Alves, que tratou aqui do marco regulatório na internet. Um programa nosso, o FOP Entrevista, que tem a produção da Tatiana Mota e Eliane Santos, sonoplastia do Cimei Golderim, supervisão do Danilo Lonato, coordenação de rádio jornalismo do Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e até o nosso próximo UFOP Entrevista na rádio UFOP Educativa FM. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, Rafael, obrigado pela presença. Tchau, gente. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.